Fala galerinha do DV Dojo, beleza? Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre AWS, o AWS White Belt, né? Nossa introdução prática aqui ao mundo cloud com a AWS. E hoje a gente vai dar continuidade no que começamos ali no vídeo anterior, que foi na criação da nossa automação com Step Function. E sem mais delongas, vou partir direto lá para onde a gente parou, para que possa ser bem tranquilo aqui essa transição, né? Então, voltando aqui para o console, estou exatamente onde a gente parou no vídeo passado e a gente consegue garantir isso pelo fato de, se eu olhar aqui em cima, o workflow não está salvo. E ele não está salvo porque a gente não clicou aqui em Next, não deu nome, enfim, não finalizou a criação. Basicamente, a gente só estruturou esse fluxo, colocou aqui alguns parâmetros que são necessários para que a gente tenha essa automação que a gente está construindo, beleza? Então, agora o que eu vou fazer é clicar em Next para ele avançar. Quando ele avança, ele vai mostrar aqui o passo a passo, né? São 4 steps, basicamente, para você conseguir criar uma state machine. O primeiro delas é, selecionar qual, né? O que você vai utilizar. Fazer o design ali do teu workflow, que aí foi o que a gente fez usando aquele Workflow Studio, que é sensacional, né? Essa ferramenta meio low code ali. E o próximo passo a gente vai olhar aqui o que foi gerado, né? Então, a gente vai revisar esse código que foi gerado. No fim, aquilo que a gente montou lá via workflow gera essa especificação da notação JSON aqui, né, que você pode ver logo depois tudo que foi criado, né? Então, se você tiver mais curiosidade, mais interesse em entender como isso aqui é construído, você pode depois dar uma olhadinha e brincar com isso aqui. Você pode alterar direto o JSON sem passar lá pelo Workflow Studio. Esse é o ponto. Mas eu achei muito mais tranquilo você indo ali pelo Workflow Studio, puxando e depois você vem aqui, muda parâmetros, inputs. Step Function é um negócio que não é só o que eu mostrei, né? Não é só o que a gente está vendo até aqui. Puxa, clica, arrasta, puxa, bota o nome. Não, você pode passar inputs variados, como você viu ali na hora que a gente foi, por exemplo, editar o nosso flow de choice, né? Essa etapa bem aqui, a gente pôde ir lá colocar um comando que ele podia ser qualquer coisa, uma variável, né? Ele poderia estar vindo do payload do evento que dispara, enfim. São infinitas as possibilidades de interação e de customização do que você pode fazer aqui com a Step Function, desde que se encaixe nesse fluxo aqui que vai ser orquestrado. Beleza? Então, passando aqui para o próximo, né, validei aqui a nossa State Machine, ele vai pedir o nome. E aí aqui o que eu vou fazer vai ser trocar o nome para Start, Stop, State Machine. É isso, zero criatividade. Né? Então, depois que a gente definiu o nome, eu vou precisar colocar as permissões. E aí, aqui é um ponto que a gente já tinha comentado, mas eu acho que agora a gente vai falar dele com um pouco mais de ênfase, que é sobre o que é o IAM Role, né? O que são as roles, o que são as policies e por que eu preciso delas. Se você olhar aqui, ele está pedindo aqui, ó, the IAM Role que define quais recursos a máquina de estado tem permissões para executar, para acessar durante a execução. Para criar uma role, vá para o IAM. Então, eu vou seguir o que o console está pedindo aqui. Vou lá no IAM agora, né? Fazendo aqui as coisas de maneira bem prática para a gente ir entendendo, fazendo junto. E aí, aqui dentro do IAM role, então, eu vou criar uma role. Se você notar, aqui tinha uma opção que era tipo, avance e cria uma nova role para mim. Eu poderia usar isso aqui e ele vai criar uma role lá com permissões básicas de execução das Step Functions. Mas como faz parte do nosso conceito de aprendizado criar as nossas próprias recursos aqui, né, fazer na prática, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, depois que eu acessei o IAM, estou aqui no IAM, eu vou voltar aqui no menu lateral esquerdo, vou clicar em cima de roles e aqui vai estar as nossas roles. Mas o que é a role no final das contas? Eu vou tentar trazer aquele mesmo exemplo da padaria. Vamos supor que a gente está lá organizando a nossa padaria cloud. E dentro dessa padaria cloud, a gente tem alguns agentes, né? Alguns serviços, vamos dizer assim. E quem são esses agentes? Vamos supor que a gente tem lá um cara que é responsável só por assar. Ele é o assador. O assador, a gente pode entender então que a função dele, a role dele, e já vou trazer para vocês que quando você bota o console aqui em português, role vira função, que eu acho horrível. Todo mundo acha que eu converso, mas tudo bem. Por isso que eu até, inclusive, recomendo que se use inglês, porque, para mim, em português, a tradução que a AWS faz do nome dos recursos bagunça muito mais a cabeça do que qualquer outra coisa. Imagina depois você tá lá fazendo lambda, e aí você vai ter a função da função que precisa da função. Cara, vira uma sopa de letrinha,
e pode confundir muito fácil a cabeça de principalmente iniciantes. Então, recomendo inglês, inglês técnico, basicão, roles, policies, para mim faz muito mais sentido, beleza? Então, só um disclaimer aqui, né? E aí, voltando aqui para o nosso exemplo. Então, você tem lá o cara que vai assar. Esse cara, a gente entende que, então, o papel dele, a função dele ali dentro da nossa padaria, né? Do nosso sistema de fazer bolos ali, ele é assar. E aí você tem um outro cara que prepara a massa. Né? Antes de passar a massa para ser assada, você tem que bater a massa, preparar, né, tudo bonitinho para daí passar para o assador. E aí é que eu quero que vocês entendam a diferenciação dos papéis. Então você tem um cara que ele é responsável por assar o bolo e você tem um cara que ele é responsável por preparar a massa. Cada um deles vai ter que ter, para seguir ali uma boa prática, somente aquela função. Você não quer que o assador vá bater massa, porque aí ninguém vai estar assando, ou, enfim, né, nesse nosso exemplo aqui hipotético, poderia ter um problema por conta disso, mas por outro lado, se a gente está falando de sistemas, você não queria, por exemplo, que um serviço que tem acesso a uma base de dados e a função dele é gravar nessa base, também tem acesso para desligar todas as instâncias. Por que será que esse cara precisaria, né, ter permissão para todas as instâncias? E aí, quando a gente traz isso aqui para dentro da cloud, é mais para você entender que role, ela é esse papel, né? Ela vai definir esse papel. Só que o que é mágico aqui dentro? Isso aqui é temporário. Eu não preciso, por exemplo, botar usuário e senha. Cada role, ela tem uma possibilidade de ter policies associadas a ela, que aí essas policies, elas vão definir as ações que aquele papel, ou seja, que aquela role, aquela função, pode executar. E aí, aquele papel, ou seja, quem assumiu ele. A role, quando a gente for olhar aqui a estrutura dela, criando uma, você vai ver que a gente tem que dizer quem que vai assumir, né? Ou quem que tem permissão para usar aquela role. E aí depois a gente vai dizer quais são as actions, né? Quais são as políticas, o que aquele papel, né? Aquela role pode fazer de fato. Então isso de maneira genérica vai ser demonstrado aqui quando a gente for criando na prática, que dá para a gente especificar, né? Então eu posso usar roles para usuários, posso usar roles para serviços e usuários têm roles, serviços têm roles associadas e basicamente é como a AWS gerencia todo o permissionamento do que pode ou não pode ser feito em serviços, a partir de usuários, papéis, enfim. Hoje a gente vai falar só sobre roles e policy, mas se você olhar aqui no menu esquerdo tem muito mais coisa, né? Então, para a gente não ficar aqui só na teoria, vamos partir aqui para a prática então e criar a nossa role que vai ser utilizada pela Step Function. Então, aqui no nosso caso, o agente, né, o que a gente quer habilitar para fazer alguma coisa é a Step Function. Então, eu vou criar uma role pensando que a Step Function vai assumir ela. Então, primeira coisa, eu clico ali em Create, ele vai perguntar quem que é a Trusted Entity. Se eu vier aqui e ele vai explicar o que é a Trusted Entity, ele vai dar todas as opções. Pode ser um serviço, pode ser uma conta, pode ser um Web Identity, pode ser um SAML Federation, pode ser uma Custom Trusted Policy. E assim vai. São vários agentes, né? Aqui ele já dá alguns defaults, mas o que a gente quer, na verdade, é uma AWS Service. Né? Então, o que é o AWS Service que a gente quer? A State Machine lá da Step Functions. Então, eu vou buscar aqui pelo serviço Step Functions. Né? Faz parte do escopo da Step Function da State Machine. E aí, eu vou selecionar aqui, então, a Step Function, clicar em Next. Uma vez que eu cliquei aqui em Next, ele já vai dar uma permissão default aqui que ele me deu, porque eu selecionei a Step Function, eu vou clicar em Next de novo, e aí vai vir para colocar o nome dessa role. O nome da role, eu não estou muito criativo, vai ser Start, Stop, Role. E é isso, não estou dos melhores hoje para inventar nome. E aí, Select Trusted Entities é basicamente aquilo que eu comentei, né, de você dizer, beleza, qual que é o serviço, ou usuário, ou ambos, né, que podem assumir essa role aqui que você vai definir. No final, a gente fez ali pelo console, mas a role em si, ela é esse documentinho composto por um Trusted Entity, que vai, né, contar ali, a role em si, ela só tem essa informação, e aí, atachado nessa role, que é meio que dentro dessa role, né, conectado, você vai ter as policies que a gente vai criar logo na sequência ali e adicionar algumas outras. Então, só explicando um pouco do que é esse documento, nada mais é do que um JSON, que ele vai ter alguns parâmetros, version e statement, default, e dentro de statement você vai ter um objeto contendo essa trusted entity aqui, com um seed que é você quem define, nesse caso aqui está em branco, inclusive, o efeito que é habilitar, o principal, que é de fato o que você está habilitando, no caso aqui o serviço states.amazon.com, e a action, que nesse caso aqui é a STS Assume Role. Vocês vão ver que a policy ela tem um documento bem parecido quando a gente for criar.
Aqui ele já tem uma policy associada que eu posso vir aqui em editar e colocar novas actions, adicionar novas policies e tudo mais. Se você olhar aqui, por exemplo, essa policy que ele deu pra gente por default, eu só cliquei ali em editar. Ela tem uma estrutura bem parecida, só que com um detalhe. Tá vendo que aqui agora o statements, né, ele continua sendo um array ali, mas esse statement, ele também tem, além das actions, do array de actions aqui, ele tem o resource, que é o que me permite especificar, mas eu não vou mostrar aqui, fazendo direto no JSON, a gente vai usar um facilitador. Então, nesse caso, eu vou avançar aqui, né? A gente vai adicionar as policies na sequência. Tags é aquilo que eu tinha comentado antes até. A gente pode definir o que quiser. Por enquanto, eu vou deixar aqui essa role sem tag mesmo, não vou querer fazer nada com ela depois. Bom que ela já fica aqui na conta. E clico em Create Role. Beleza, criou a role, a gente vai buscar por ela. Eu sei que eu chamei ela de Start Stop Role. Vou clicar em cima dela aqui, Start Stop Role. E aí, aqui dentro, eu já consigo ver algumas coisas bem interessantes. Uma das coisas que eu não comentei, eu acho que até agora, e acho que vale muito a pena a gente falar, é sobre esse cara aqui, que é o ARN, que nada mais é do que o Amazon Resource Name. Por que eu acho legal comentar isso aqui agora que a gente está falando de IAM? Porque o IAM, né, e aí só para trazer aqui o que significa é o Identity Access Management, né? Ele, como eu falei, dei toda a explicação e esqueci de falar o que é o IAM no final, mas é isso, né? Identity Access Management da AWS, beleza? E esse cara, ele vai ter lá naquela parte da policy que a gente vai ver agora, uma maneira da gente definir que recurso especificamente pode ser alterado, né? Eu posso dizer lá, ó, beleza, você tem permissão para desligar instâncias, mas só a instância tal. E aí, como que eu faço isso? Através do Amazon Resource Name. Praticamente todos os recursos da AWS ganham esse Amazon Resource Name, que tem um padrão, né? AWS, a ARN, AWS é o nome do serviço, e inclusive tem uma documentação que explica bem legalzinho quais são os tipos de ARN, né? O que você pode encontrar no ARN, quais são os caracteres para esse hold, enfim. E beleza, aqui então para o IAM na conta, aqui é o ID da conta, depois desses dois pontos. Se eu olhar aqui, como que eu sei que esse é o ID da conta? Se eu clicar aqui no canto superior direito, você vai ver Account ID, é a mesma coisa. E aí aqui eu estou dizendo dois pontos, a role barra o nome da role. Então, nota que é um padrão, ele basicamente identificou que é um ARN que está na AWS do serviço IAM na conta XPTO, é do tipo role e o nome dele é tal, tal, tal. Então, esse é o Amazon Resource Name. Sabendo disso, vai ficar mais fácil ali da gente entender como é que as policies funcionam. Então, aqui dentro da role, né, agora eu vou poder criar, ou adicionar, ou deletar, mexer nas policies, nas permissões que de fato esse cara tem. A role por si só, ela só define quem pode usar, né? E agora a gente vai dizer o que pode ser feito, beleza? E aí eu vou vir aqui em Add Permissions, Attach Policies, né, para adicionar novas policies. E aqui eu tenho opções de criar novas, usar umas que já tem, e eu vou fazer aqui no caso as duas coisas para facilitar a nossa vida e também para que a gente possa criar pelo menos uma para entender. Mas eu poderia, por exemplo, usar todas as policies que já estão criadas aqui pela AWS, só que sabendo que elas são muito mais permissivas do que talvez eu precise, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, vou pegar a de State Machine, eu acho que chama Step Functions mesmo. Step Functions. Tá aqui, ó. Eu busquei por Step Functions nesse menu e aqui ele trouxe para a gente algumas opções de policies que são do tipo AWS Managed. Como eu disse, AWS Managed são policies que a própria AWS criou, disponibiliza no console para que a gente possa utilizar, mas se eu detalhar ela aqui, pode ser que ela seja muito permissiva. Por exemplo, essa daqui diz AWS Step Functions Full Access. É full. E aqui tem um ponto interessante da gente ver nessa policy, que é esse tipo de escrita. Por exemplo, aqui como eu tinha falado para vocês, version, statement, e aí dentro do statement objeto contendo o que, a ação, né, que permite, as ações aqui no caso, o efeito dela, que é no caso habilitar, e o resource. Se você olhar aqui no actions, logo depois de dois pontos aqui no states, ele dá um asterisco. Isso significa que tudo dentro de states, todas as actions de states que contenham states dois pontos, estão habilitadas. Para qual recurso? Para todos os recursos da conta, porque, de novo, está aqui o asterisco. Então, esse asterisco significa qualquer coisa depois daqui. Basicamente é isso, né? Essa variável aqui pode ser qualquer coisa, essa variável aqui pode ser qualquer coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, quando a gente criar a policy, que dá para mudar isso ali, né? Mas esse é um exemplo de policy extremamente permissiva, que talvez não seja o que a gente precisasse,
mas eu vou dar ela porque é o que a gente vai usar ali na Step Functions e é uma das que eu vou usar Manager. Então, adicionei essa policy, ela já vai aparecer aqui embaixo. Se eu maximizar, vai aparecer o documento. Mas não é só isso que a gente precisa para que a nossa State Machine funcione. Como a gente definiu que essa State Machine ela precisa desligar a instância e ligar a instância, é importante então que ela tenha permissão para fazer isso. E aí eu vou atrás dessas permissões ou eu posso criar. Nesse caso, eu vou vir aqui em Attach Policy e agora, ao invés de selecionar uma policy já existente, eu vou clicar no Create Policy. Quando eu clico aqui nesse Create Policy, o que vai acontecer? Ele vai me trazer para selecionar para qual serviço essa policy deve funcionar. Aqui eu vou pelo editor visual, mas você poderia pegar direto o JSON e ir editando aqui, que também funciona super bem, tá? Mas eu vou pegar aqui o Visual Editor porque eu acho que é mais simples aqui para a gente entender. Então, vamos supor lá, a nossa função, ela quer sim, ela quer desligar EC2. Então, a primeira coisa que eu vou pegar é EC2. É legal que ele já bota ali os mais comuns, né, da galera procurar. E aí, quando eu clico aqui em EC2, ele vem, então tá bom. Então, agora me diga quais são as ações que vão ser habilitadas nessa policy. E aqui a gente sabe que ele vai precisar fazer Start Instance. E aí tá aqui, ó. Se eu clicar no izinho, ele vai dizer Grants Permission to Start a Stopped Instance. E é isso, a gente quer que ele faça isso. Logo depois, ele vai pedir para especificar o resource. Você deseja especificar o recurso? E aqui você pode dizer, lembra lá do Amazon Resource Name? Eu poderia dizer que, na verdade, ó, eu cliquei aqui em N in this account. Se eu clicar em N in this account, ele monta pra gente aquele ARN, AWS, a EC2, asterisco, porque tanto faz onde ela vai estar. E aí aqui, ó, o ID da conta e que é instance. Então ele está dizendo, tanto faz a instância, tanto faz onde ela vai estar, qual região e tudo mais, mas tem que ser dessa conta. Se for dessa conta, for uma instância EC2, eu posso usar essa policy para desligar nesse caso, porque, na verdade, para ligar, né? E aí, beleza. Então, a de start está ali. Agora, eu vou adicionar a de stop. Então, eu clico ali em Add Statement, aí Add More Permission, Add more, e aí eu vou selecionando, né? Então, aqui agora eu vou pegar EC2 de novo, só que ao invés do start, agora vai ser o stop e vou fazer a mesma coisa. Desço aqui embaixo, quero especificar o recurso? Não, qualquer um nessa conta. E tudo bem. Beleza, então ó, olha só, de EC2 aqui eu já fiz então duas permissões, a de start e a de stop. Na verdade, eu até acho que eu consigo colocar mais de um statement aqui direto. Vamos ver aqui, ó, stop instance. Selecionei e beleza, agora esse cara tem dois statements. Eu vou mudar isso aqui porque senão vai ficar muita coisa bagunçada. Então, olha só, fiz aqui, quero olhar o JSON para ver como está ficando. Depois vocês vão ver que não precisaria usar o console. Tem maneiras de a gente fazer isso aqui mais rápido, e uma delas, por exemplo, é usando o GPT. Eu já muitas vezes pedi para o GPT, me crie uma role com policies para fazer tal coisa para os recursos da conta com ID e tal. E ele veio e me deu o documento da policy. Porém, você que está aprendendo, eu recomendo que você venha por aqui até para você entender o que são esses recursos, o que tem dentro de cada um, e entendendo aqui, então isso é list, read, write, é tagging, é legal. E aqui vai te facilitar para fazer essa criação no começo, mas depois provavelmente você vai ficar de saco cheio de ficar clicando, né, e selecionando as coisas ali e deve ir direto ali para a especificação JSON. Mas perfeito, então start stop de EC2 já foi. Agora sim eu vou adicionar um novo statement e aí nesse statement eu tenho que clicar aqui, né? E vai ser o RDS. Já estava ali, inclusive, nos mais acessados, mas eu vou pegar aqui o RDS Start DB Instance, que a gente viu que vai utilizar lá no nosso recurso. De novo, N in this account. O Stop DB Instance, está aqui também. Selecionei e tiro aqui a busca. RDS tem duas actions selecionadas. De novo, ambas estão para lidando, na verdade, com qualquer recurso da conta, nesse statement. E basicamente é isso. Essa vai ser a policy só de start e stop de EC2 e RDS. E aí o que eu vou fazer? Posso conferir aqui o documento JSON, ver se está tudo certinho. E aí nota que ele mantém aquele padrão. Atributo version, statement um array e o objeto de statement. Nesse objeto de statement ele montou aqui, então você tem o Visual Editor dando permissão para EC2 e RDS. Poderia ser dois statements diferentes, nem a gente estava fazendo lá. Mas tudo bem, ser assim também. Tá? Ele resumiu tudo aqui num
no mesmo documento. E aí vou clicar aqui em Next, vou dar um nome para esse cara que vai ser EC2 RDS Start Stop Policy. Zero criatividade, mas é isso mesmo. Copiar e colar aqui só para não ficar vazio. Não vou adicionar tag. Verifiquei, RDS, write, beleza. E create policy. Então, uma vez que eu criei essa policy, agora eu consigo voltar lá no IAM. Nota que quando a gente clicou lá no create, ele mandou a gente aqui para o menu de policies, né, numa nova aba. Então, agora eu vou voltar lá onde a gente estava, aqui dentro da role no Add Permissions. Posso clicar aqui para ele atualizar a lista e automaticamente já vai estar lá. RDS EC2 RDS Start Policy. E aí eu vou clicar nesse camarada e, que nem a gente tinha feito antes, lá embaixo no Add Permission. Só que tem um detalhe. Não é só isso que a gente precisa, tá? E por que eu sei que não é só isso que a gente precisa? Porque eu voltei aqui, por exemplo, no menu da State Machine, e uma das coisas que a gente vai ver depois de selecionar as permissões é que tem uma parte de log. Essa parte de log, se eu deixar off, beleza, eu não vou precisar do que a gente vai fazer agora. Mas é interessante que a gente rode zero log? Eu não acho, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar aqui então o login. Nessa que eu seleciono o login, ele vai automaticamente criar um novo log group. E aqui a gente precisa falar um pouquinho de CloudWatch, que é o recurso que de fato vai receber esses logs e é onde vão ser criadas, né, esse log group aqui de fato. O CloudWatch, para você que ainda não tem familiaridade com o serviço, ele não é só para logs, mas ele tem essa funcionalidade de receber os logs e você conseguir ver ele lá depois. Eu não vou entrar no detalhe específico do CloudWatch agora, porque já tenho planejado o vídeo só sobre monitoramento, observabilidade com CloudWatch. E aqui, basicamente, eu vou dizer para vocês que ele é o serviço da AWS que vai receber os nossos logs. E como ele é um serviço da AWS, essa State Machine vai precisar interagir com ele, sendo assim, eu também preciso de permissões para conseguir falar com ele, né, para conseguir colocar o log lá. E aí eu poderia criar de novo uma nova policy, mas já que a gente já criou uma, né, que foi essa de Start Stop, eu vou adicionar outra Managed Policy ali na nossa role, e ela vai ser a CloudWatch. Eu acho que tem já uma criada só para logs. Tá aqui, ó, CloudWatch Logs Full Access. Obviamente, talvez eu precisar só de escrita, mas aqui eu vou dar Full Access para a gente ser bem mais sucinto, Add Permission, e beleza. Agora eu vou verificar, né? Essa aqui é a nossa role. Essa aqui é a nossa role, a Start Stop Role. Essas são as policies que ela já tem configurada. A que a gente criou, que é Customer, tá aqui, ó. Então ela, Customer Managed Policy. Essa daqui é uma AWS Manager e a diferença é que essa a gente criou, essa a gente utilizou direto da AWS. Se eu clicar no mais, eu consigo verificar o documento e é isso. Beleza? Basicamente é isso, tem mais coisas que dá pra gente fazer, mas aqui eu quero ser bem básico mesmo pra gente ter uma introdução e colocar aquela nossa State Machine para rodar. No estado que tá aqui, essa role já deveria funcionar. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai vir aqui em Choose an Existing Role para selecionar a que a gente quer. Aqui ele pegou uma, outra, mas se eu atualizar ele vai aparecer que a gente criou. Tá ali, ó. Start, Stop, Role. E é essa que a gente vai usar, beleza? Foi a que a gente acabou de criar. Selecionei essa role, selecionei o nível de log, e aí quando a gente fala de nível de log é bem parecido com a estratégia de log level nas aplicações, né? Debug, error, info, e aqui eu vou deixar só error mesmo. O log group ele mesmo preencheu, vai criar pra gente. O Additional Configuration tem a opção de você habilitar o tracing distribuído com X-Ray, não vou falar desse cara agora, mas basicamente é uma ferramenta de tracing, para você adentrar ali em como está indo cada, né, estadinho do processamento da sua Step Function. Mas basicamente é isso, vou criar a nossa Step Function, criei a Step Function, ela vai aparecer assim para a gente como ativa. E aí aqui para executar essa Step Function é bem simples, eu clico aqui no botão Start Execution, ele vai pedir o comando e aqui eu vou colocar absolutamente nada, vou mandar vazio para ver o que acontece. Apaguei o que ele tinha ali, mandei vazio, o que aconteceu? Opa, falhou aqui no nosso choice. Por que falhou no choice? An error while execute state choice enter the invalid path. Ele está procurando esse path command e não tem nada lá. Então, já sei que não posso mandar vazio, que ele vai falhar no choice. Então, vou fazer uma nova execução. Nessa nova execução, eu vou mandar aquele comando que a gente criou, tá? Isso foi coisa que a gente definiu, que estava esperando ali um command com algum valor. E aqui eu vou mandar o start. Lembra que a gente botou o choice só do stop, mas vamos ver o que acontece se a gente mandar com command um valor start. Com o command valor start, ele
começou. Ele entrou dentro da nossa Lambda, do nosso Step Function, desculpa. Se a gente clicar aqui, quando eu clico em New Execution, ele já aparece, né, o estado, e eu acho legal porque a gente consegue ver exatamente o que aconteceu aqui, descendo um pouco mais aqui na tela, e que step que falhou, e clicando nele você consegue ter informações de log, né? Poxa, por que falhou? Instance DB White Belt is not in available state. Por quê? Porque ele, na verdade, está tentando fazer o stop. Ele, por mais que a gente tenha mandado start, ele foi para o stop. Por que isso aconteceu? Vamos olhar lá na definição agora da nossa Step Function. Então, clico aqui em Edit State Machine, e aqui dentro do Edit State Machine eu posso clicar em Workflow Studio. Poderia olhar direto aqui o código? Poderia. Mas como a gente construiu usando o Workflow Studio, eu vou editar também pelo Workflow Studio. Aí vamos entender. Pô, por que o stop funcionou, né, aqui, inclusive por que ele executou o stop, se a gente mandou o comando de start. Então, acho que eu devo olhar aqui dentro do nosso state, né, do nosso choice. E quando eu olho dentro do choice, olha só, na verdade, eu botei o comando para stop sendo start. E o que aconteceu? Ele executou para a instância C2, provavelmente porque ela devia estar ligada, e para a Lambda falhou. Mas o erro que a gente teve aqui para Lambda não, desculpa, para RDS, eu tô com Lambda na cabeça hoje. Mas para nossa RDS falhou. E por que falhou? Porque aqui na rule a gente colocou start, ela tentou start para executar o stop, né? Confundimos aqui as bolas. E aí o que aconteceu? Ele tentou parar, né, uma instância que já estava parada. E aí ele deu aquele erro lá pra gente. Então o erro não está aqui nas actions, ela está aqui no choice que a gente executou e no que a gente está tentando fazer dado o estado da instância. Porque se ele tenta parar uma instância que está parada, ele vai dar erro, beleza? Então aqui eu vou mudar, vou chamar esse cara aqui então de stop e só deve vir para cá agora se eu mandar o comando stop. E aí vamos testar novamente como? Depois que eu fiz essa alteração, sempre lembre-se de vir aqui no canto superior direito, Apply and Exit. Depois que eu cliquei no Apply and Exit, não significa que salvou. Aí eu preciso salvar. Você basicamente editou o fluxo com o Workflow Studio e agora você salvou essa edição. Agora sim eu vou no Start Execution, tenho que colocar o nosso comando e aqui eu vou dizer qual que é o comando. Se eu botar agora o stop, de fato ele vai tentar de novo e de maneira correta ir lá no stop, beleza? E aí, enfim, no EC2 ele está sempre dizendo que sim, mesmo ela estando stopped, se você olhar aqui, ó, cliquei em cima do state, né, que está executando, e vem olhar o output, que aparece aqui no canto direito, ele está dizendo para a gente que o current state é stopped e o previous state é stopped too, né? Então ele estava já parado, na verdade, mas mesmo assim esse cara retorna sucesso, mas no caso da RDS ela retorna erro. Mas beleza, não é o stop que a gente quer executar. Para a gente ver sucesso aqui nesse caso, e outra, tá? A gente poderia validar antes de executar o stop, se a instância está ligada ou não, mas esse fluxo ficaria mais completo. Então, mais completo e mais complexo também aqui de desenvolver. A gente já está quase meia hora nesse vídeo e eu acho que você pode depois evoluir isso aqui, né? Pode tomar isso como uma tarefa de casa. Poxa, eu quero verificar com o stop. Adiciona os states, deixa aí nos comentários se precisar de ajuda. Se você já for membro do canal e tiver acesso lá ao Discord, manda no Discord, a gente pode conversar sobre isso, beleza? Mas vou executar então o de estado start. Então, command, ao invés de stop, eu vou mandar start, porque todo o nosso ambiente está desligado. Vocês viram ali que ele avisou, né? Então, ó, mandei executar, quero acompanhar essa execução, basta vir aqui embaixo e aí eu consigo ver que ele então passou pelo choice, chegou no choice, qual foi o input? Foi o comando start. Qual foi o output? Comando start. Se eu quiser details, puta, quanto tempo levou? Aqui está o tempo que levou, qual foi a duração desse período como um todo, a definição, como ele está escrito, os eventos, quando chegou, e isso aqui é impressionante porque a gente tem todo um debug da execução desse workflow aqui que a gente criou. Se eu clico no start, mesma coisa, tem qual foi o input, qual foi o output, está dizendo aqui start, que o status dela agora deve estar em pending. Para eu confirmar, basta clicar aqui na EC2 para a gente ir lá ver. Se eu chego aqui dentro da EC2, ela está como running, mas porque a gente acabou de ligar, e aí o status ainda está em initializing, porque a gente acabou de ligar. Se eu vier na RDS, provavelmente vai ser a mesma coisa. Vou fechar aqui esse menu do IAM. Então, cheguei aqui na nossa RDS, DB Instance, tá lá. Ela também está inicializando. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente construiu, então, um fluxo, um workflow, que automatiza o processo de start e de stop.
No caso aqui da Rule, a gente não colocou, né, especificamente para ele fazer start, mas se eu quiser, e aí de novo, tarefa de casa para vocês, bastava alterar. Então, com isso, agora se eu quiser desligar, né, obviamente ainda está no status de ligando, provavelmente vai dar alguma falha se eu só tentar desligar agora no meio do acionamento delas, né? Mas é outra coisa que você pode adicionar validações aqui nesse fluxo também. E mais abaixo você tem todos os eventos que deram vida à execução e inclusive o tempo, né, que foi levado quando iniciou e tudo mais. Então, é bem legal esse recurso para construir esse tipo de workflow de automação, mas não só isso, né? Qualquer coisa que você achar que cabe um fluxo dessa maneira, né, que você consegue ali ter uma state machine para orquestrar e levando em consideração aqueles parâmetros de quando a gente vai criar que ele informou, né, quantidade de execução simultânea, tempo de duração, é um recurso excepcional, até por conta da ferramenta ali de low code. Beleza? Então por hoje é só. Acredito então que agora a gente já tem aqui um processo automatizado para não ter preguiça de desligar nossos recursos e economizar algum dinheirinho quando a gente for fazer esse processo ali depois de, né, botar mais instâncias para rodar e tudo mais. Beleza, gente? Então por hoje é só. Se você curtiu, deixa aí seu like. Se não curtiu, deixa seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!